TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é sábado, 14 de outubro. E você vai ver a seguir? Polícia Federal deflagra operação na região serrana. Com foco na defesa da mulher na política, PSD Petrópolis dá posse à nova executiva e reafirma candidatura própria em 2024. Infogripe alerta para aumento de casos de Covid-19 em diferentes estados. Vereador sugere a criação de um posto fixo da Guarda Civil no terminal do centro, agora no Correio Petropolitano na TV. A Polícia Federal deflagrou na manhã de terça-feira a Operação Rio Preto. A ação cumpriu 22 mandados de busca e apreensão em Petrópolis, Teresópolis e São José do Vale do Rio Preto. A operação conta com 100 policiais federais que cumprem 22 mandados de busca e apreensão expedidos pela Primeira Vara Federal de Teresópolis. A ação tem o objetivo de combater a extração irregular de bens minerais da União e a evolução do dano ambiental. Além dos delitos de usurpação de bens, também é apurada a prática de corrupção por parte de servidores públicos. Com o objetivo de apurar a associação criminosa voltada para a extração ilegal de minério, bem como diversos crimes ambientais, como a caça ilegal de animais silvestres, comercialização de arma de fogo, tráfico de drogas e corrupção envolvendo servidores públicos. Em São José do Vale do Rio Preto, as buscas foram realizadas no centro da cidade, em Águas Claras, Camboatá e Fundo. Durante as investigações, foi possível identificar um complexo utilizado para a prática de crimes contra a natureza. Até o momento, as equipes estão na rua. Houve a prisão em flagrante de dois investigados, estão sendo conduzidos para a Polícia Federal, e as investigações irão continuar a fim de apurar a responsabilidade de outras pessoas. Além dos mandados de busca e apreensão em Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto, o juízo determinou a indisponibilidade de 7 caminhões que, segundo as investigações, eram utilizados de forma ilegal para transportar material ilícito. Em Petrópolis, a Polícia Federal realizou buscas no centro da cidade, Posse, Correias, Pedro do Rio e Rio Bonito. O PSD Petrópolis vai avaliar a denúncia da vereadora Gilda Beatriz em relação à discriminação que afirmou que sofreu por parte do presidente da Câmara Municipal, o vereador Júnior Coruja. A informação foi repassada pela presidente municipal da sigla, Rosângela Stumpf, e pelo deputado federal licenciado Hugo Leal, vice-presidente do partido no estado. Em meio à polêmica entre dois integrantes, o PSD se reuniu na última sexta-feira para dar posse à nova executiva. O recado da defesa das mulheres na política foi dado logo na entrada do evento, com uma faixa fixada na entrada da Câmara Municipal. A presidente municipal da sigla, Rosângela Stumpf, disse que não vai participar das decisões do partido sobre o tema, por também estar envolvida na história. Ser levado o caso ao partido, para o partido estar discutindo, né? Eu vou me dar por impedida, porque afinal de contas eu acabei sendo envolvida nessa história, né? Não fui nomeada para um cargo, meu nome foi vetado. Então, uma série de coisas, né? E, enfim, vamos estar levando e eu só vou me dar por impedida, que eu sempre fiz política limpa. E eu quero respeito e ninguém vai rasgar a minha história igual tentaram fazer durante esse ano. Na última semana, a vereadora Gilda Beatriz denunciou que, após casos de violência de gênero, pediu renúncia ao cargo de primeira secretária da mesa diretora da Câmara Municipal. Ela citou nominalmente o presidente da casa, Júnior Coruja, na ocasião. O deputado federal licenciado, Hugo Leal, afirmou que conversou com Gilda e Coruja e encaminhou o assunto para a direção regional. O que não pode acontecer, e infelizmente isso aconteceu, estava havendo realmente uma discriminação aqui com a vereadora. Ela tomou uma posição, a posição dela foi pessoal, foi uma decisão
que ela dialogou também com os parceiros dela, com os apoiadores. Entendi, compreendi e agora cabe a nós tentarmos, dentro do universo partidário, no município, no municipal e regional, ver a melhor solução e, obviamente, dar as condições para que a gente possa apoiar a nossa vereadora e, obviamente, ela voltar a ter o espaço dela aqui político. Na solenidade, Gilda também recebeu o apoio do vereador Mauro Peralta, do PRTB. O parlamentar disse que um dos motivos para estar no evento era para prestar apoio à vereadora. Gilda também tem recebido a solidariedade de outras vereadoras, como Ana Clara Araújo, do Partido Rede de Três Rios. Esperando que providências sejam tomadas. E tenho certeza que a nossa presidente do PSD as fará. É inadmissível, lamentável o que tem acontecido com ela. A política realmente é um espaço desafiador para nós mulheres, mas nós não podemos admitir nenhum tipo de retrocesso. Então eu espero que a Câmara Municipal de Petrópolis analise tudo que foi dito por ela e que possa tomar as devidas providências. Das 15 cadeiras na Câmara de Vereadores de Petrópolis, apenas 2 são ocupadas por mulheres. Júlia Casamasso, que é presidente da Comissão da Mulher e representante da Coletiva Feminista Popular, pouco se pronunciou sobre o assunto. O evento de sexta ainda trouxe mais detalhes sobre como o PSD deve se posicionar para as eleições de 2024. Junto à União Brasil, o PSD tem hoje uma das maiores bancadas da Câmara de Vereadores, com 2 cadeiras. Em 2020, o partido quase levou seu candidato a prefeito ao segundo turno. A meta é ter resultados ainda maiores em 2024. O PSD terá candidatura própria. Exatamente pela sua dimensão, pelo que nós representamos aqui para Petrópolis, e nós temos uma grande responsabilidade com o município de Petrópolis. O governador é muito bem-vindo, obviamente o apoio do governador é muito importante, mas não é isso que será fator decisivo. O que é decisivo é o interesse dos nossos militantes, o interesse daqueles que foram candidatos conosco, que serão candidatos de novo. Isso sim será levado em conta. Hoje eu acho que a gente dá esse pontapé inicial para que o partido se solidifique, tenha força, possa dialogar com todas as lideranças políticas da cidade e sob a liderança do prefeito Eduardo Paes, que é o presidente estadual do partido, a gente vai estar cada vez mais ampliando a força do partido do PSD em Petrópolis para 2024. O vereador Júnior Coruja não se manifestou a respeito das denúncias da vereadora Gilda Beatriz. O Correio Petropolitano tentou contato com o presidente da Câmara pela assessoria da casa e pelo número pessoal. Na última semana, o boletim Infogripe da Fiocruz aponta o aumento em todo o Brasil de casos de síndrome respiratória aguda grave nas tendências de longo prazo e de curto prazo. A análise destaca também o aumento do número de unidades federativas com casos de síndrome respiratória aguda grave associadas à Covid-19. Por outro lado, o atual quadro mostra ainda que as ocorrências de influenza A e do vírus sincial respiratório mantêm estabilidade ou queda na maioria dos estados. Em um novo boletim divulgado pela Fiocruz, dados alarmantes mostram um aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave em todo o país nas últimas semanas. Além disso, o número de estados com casos da síndrome relacionados à Covid também estão em ascensão. Enquanto isso, os casos de influenza A, vírus sincial respiratório, se mantêm estáveis ou diminuem na maioria dos estados. E os casos de rinovírus mostram sinais de declínio após um aumento em agosto. Se até pouco tempo atrás a gente estava com um cenário aí que a gente observava essa situação de maneira muito clara no Rio de Janeiro, em São Paulo, tinha alguma coisinha ali, algum indício também no estado de Goiás. Hoje, na presente atualização, a gente já observa também estados das regiões sul e centro-oeste. A análise ainda aponta um aumento no número de casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças e adolescentes, dos 2 aos 15 anos. Os dados são referentes à semana epidemiológica número 39, que corresponde do dia 24 ao dia 30 de setembro. A análise aponta ainda o número de casos de SRAG a longo prazo crescendo em 7 estados diferentes do país. Entre eles está o Rio de Janeiro. Como a gente está observando aí um número crescente de estados com essa condição, isso serve também de alerta para as demais regiões que mais cedo ou mais tarde, isso também pode começar a ser observado nos estados dessas regiões.
O boletim também destaca o aumento de casos em algumas capitais, como Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Palmas, Rio Branco, Rio de Janeiro, São Luís e São Paulo, com um foco maior em idosos em algumas delas. No geral, o boletim ressalta a importância de monitorar de perto a situação e continuar a vacinação para conter a propagação da Covid-19, especialmente em áreas onde o crescimento da síndrome respiratória aguda grave associado ao vírus está ocorrendo. É extremamente importante a gente lembrar a população que estar em dia com a vacina contra a Covid-19 é extremamente fundamental, né? Porque ela justamente vem para auxiliar na redução do risco de desenvolver um caso grave, de acabar precisando de uma internação ou até mesmo vindo a falecer por conta da Covid, né? Então, vacina no braço, estar em dia com a vacinação é absolutamente fundamental, especialmente nesse momento em que a Covid volta a apresentar aumento nas internações em diversos locais do país. Durante uma fiscalização no terminal rodoviário no centro de Petrópolis, o vereador Eduardo do Blog recebeu reclamações dos usuários do transporte público sobre confusões envolvendo pessoas em situação de rua, abordagens ostensivas, entre outras intercorrências. E para coibir este tipo de situação, o vereador está solicitando que a Guarda Civil Municipal mantenha um posto fixo dentro do terminal. São mais de 80 linhas de ônibus municipais. Milhares de pessoas circulam todos os dias no terminal rodoviário Imperatriz Leopoldina, no centro de Petrópolis, com o objetivo de se locomover entre os diferentes pontos e distritos do município serrano. Recentemente, os passageiros que precisam fazer o uso dos coletivos têm enfrentado desafios persistentes relacionados a pessoas em situação de rua. Nas últimas semanas, o terminal tem sido palco de constantes confusões, discussões acaloradas, brigas, furtos dentro de ônibus e abordagens ostensivas, que vem gerando uma sensação de medo. Quando tá assim muito vazia e tal, aí eu sinto medo por conta da quantidade de moradores de rua que fica aqui, né? A maioria das vezes é usuários de droga, então tá bêbado, né? Aí, tirando isso, eu me sinto segura, mas só quando tem movimento. É uma briga, é confusão, é tudo aqui na rodoviária. Eu venho aqui com a minha esposa. Eu tenho que trazê-la aqui, porque a gente não tem confiança aqui. É muito morador de rua. Nessa rodoviária de noite, 10 horas da noite, isso aqui virou uma baderna. Eu já vi até mulher fazendo sexo debaixo do cobertor ali, ó. Tem 15 dias. Em resposta às crescentes preocupações em relação à segurança no terminal do centro, o vereador Eduardo do Blog, após uma visita de fiscalização, chegou à conclusão de que medidas adicionais são necessárias. Estou cobrando da Prefeitura de Petrópolis que direcione um posto da Guarda Municipal aqui dentro, que escolha um ponto, existe um espaço para ter um ponto fixo da Guarda Municipal para garantir a segurança dos profissionais, dos rodoviários e rodoviárias e principalmente da população trabalhadora que utiliza essa rodoviária todo dia. Após a fiscalização do vereador Eduardo do Blog, a Guarda Municipal e a Polícia Militar intensificaram as rondas feitas aqui no terminal rodoviário do centro de Petrópolis. Mas mesmo assim, o parlamentar acredita que são necessárias ações mais eficientes e que sejam intensificados cada vez mais os serviços de segurança no terminal, já que diariamente mais de 40 mil pessoas passam pelo local. Também foi encaminhado um ofício ao 26º Batalhão da Polícia Militar para que uma viatura seja mantida próxima ao espaço. Um apelo que eu faço à população petropolitana é que denuncie através do site da Polícia Civil. Se a Polícia Militar não tiver denúncias, se a Polícia Civil não tiver denúncias, fica difícil de mapear e de direcionar o policiamento de acordo com os casos, com as ocorrências e fazer essa mancha de criminalidade, porque quem acaba assediando, quem acaba roubando, quem acaba afrontando as leis, está cometendo crime e aí sim cabe, sendo morador em situação de rua ou não, uma ação do poder público, uma ação do Estado. E você vai ver depois do intervalo. Moradores de Araras temem novos deslocamentos de pedra. Com estoque em nível crítico, Banco de Sangue Santa Teresa convoca doadores. Petrópolis se prepara para o Petrópolis Gourmet 2023. Banco Santander anuncia fechamento da agência na rua Paulo Barbosa, em Petrópolis.
94% dos visitantes de Petrópolis planejam retornar. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Após o deslocamento de pedras registrado na última segunda-feira em Araras, moradores da região temem novas ocorrências. A Defesa Civil do município foi acionada, mas, segundo os moradores, ainda não foi feito um laudo técnico no local. Os deslocamentos de blocos rochosos foram registrados na manhã da última segunda-feira, dia 9, na comunidade Santa Luzia, em Araras. Devido ao período de chuvas que se aproxima, moradores temem novas ocorrências. Nas imagens é possível ver o tamanho das pedras que deslizaram na última segunda-feira. A gente tem que ter muito cuidado, né? Porque a gente pensa que está seguro e acaba não estar seguro. Então, estou agradecendo aí, passando para a autoridade aí, ver se dá para vir dar uma olhada aqui. A Defesa Civil de Petrópolis registrou a ocorrência na última segunda-feira. No entanto, segundo os moradores, uma análise técnica não foi realizada no local até o momento. Os deslizamentos foram registrados às 4 horas da manhã na rua Bernardo Coutinho. Por conta do barulho, os moradores acordaram assustados. Eu escutei um estrondo, um barulho muito estranho, né? E fiquei muito com medo mesmo, levantei da cama correndo, pedindo os filhos para levantar, né? E só que estava muito escuro, não deu para nós ver nada, né? E no outro dia cedo nós começamos a caçar aqui para ver o que tinha acontecido. De acordo com um boletim divulgado pela Defesa Civil, o órgão registrou 10 ocorrências na última segunda-feira em Petrópolis. Enquanto os moradores da comunidade Santa Luzia aguardam a visita técnica dos agentes da Defesa Civil há 2 dias, nesta quarta-feira o órgão divulgou que presta apoio ao município de Três Rios. Nós entramos em contato com a Defesa Civil de Petrópolis para saber se já teria uma data agendada para realizarem a análise técnica na comunidade Santa Luzia, em Araras. Mas até o fechamento desta edição não tivemos resposta.
O Banco de Sangue Santa Teresa está com níveis de estoque baixíssimos devido à queda no número de doações em Petrópolis. Por este motivo, a instituição convoca a população petropolitana urgentemente. Todos os tipos sanguíneos são necessários. Com o estoque em níveis críticos, o Banco de Sangue Santa Teresa, em Petrópolis, convoca a população em geral para doar. Segundo a instituição, o mês de outubro começou com baixos índices de doadores diários e, com isso, a unidade está acolhendo apenas 30% da quantidade necessária para atender a demanda. A coordenadora técnica do Banco de Sangue, Marcela Colonese, afirma que o problema tem comprometido a manutenção dos estoques. Eu venho pedir ajuda em nome de todas as pessoas que precisam do sangue para continuarem vivas, de todas as pessoas que precisam de sangue para continuarem a lutar pela vida. O número de doadores diários está muito baixo, muito baixo. Ninguém sabe quando vai precisar de sangue. Podemos ser um de nós amanhã. A doação de sangue é muito importante para a vida de todos nós. Venha ao Banco de Sangue, faça a sua doação, salve uma vida. A doação de sangue é essencial para auxiliar em diversos casos, como, por exemplo, acidentes de trânsito e também queimaduras. 1 a cada 10 pacientes que estão internados necessitam de transfusão de sangue. Segundo o Ministério da Saúde, o objetivo é que, por ano, os hospitais recebam mais de 5 milhões de bolsas de sangue. O Banco de Sangue Santa Teresa é responsável por atender inúmeros hospitais da cidade de Petrópolis, auxiliando no suprimento de hemocomponentes para diversos pacientes. A instituição informa que todos os tipos sanguíneos são necessários. Para incentivar a doação, Dom Gregório Paixão, bispo da Diocese de Petrópolis, doou sangue no dia 5 de outubro, abrindo mais uma edição da campanha Católico Sangue Bom, convocando todos os católicos e também as pessoas em geral a fazerem esse gesto de amor. O Banco de Sangue fica localizado na rua Doutor Paulo Hervé, número 1130, no Bingen, e atende todos os dias de 7 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Petrópolis se prepara para receber uma das celebrações gastronômicas mais aguardadas do ano, o Petrópolis Gourmet 2023. Os chefes locais estão nos bastidores, meticulosamente planejando uma experiência culinária que promete surpreender e emocionar os paladares mais exigentes. O Petrópolis Convention and Visitors Bureau, que organiza o evento, está reunindo os participantes para as fotos dos pratos que vão compor o festival, que será realizado entre os dias 10 a 26 de novembro em 46 restaurantes, além de uma programação intensa de oficinas e eventos nas ruas que vão interagir com o público. Sabores e aromas extraordinários. Essas são as estrelas do Petrópolis Gourmet 2023. O evento, organizado pelo Petrópolis Convention and Visitors Bureau, apresentará pratos de 46 restaurantes e uma programação de oficinas e eventos interativos, ocorrendo do dia 10 ao dia 26 de novembro. No coração dos preparativos, os chefes elaboram os pratos e as sessões de fotos, que tem sido uma prévia tentadora do que está por vir. Cada prato é uma obra-prima cuidadosamente elaborada, que mistura uma combinação de técnicas tradicionais e inovadoras e revelam a essência da cozinha petropolitana. Além dos pratos, os chefes também vão ser as principais estrelas desse evento, já que por cada culinária eles vão conseguir contar um pouco da história, das memórias e inspirações e de todo o processo criativo até o resultado final. O Petrópolis Gourmet é o 5º maior festival do setor em todo o Brasil e é reconhecido por promover a excelência culinária e valorizar a cultura local. A 23ª edição promete ser um verdadeiro banquete para a alma. A programação do evento está disponível no site petropolisgourmet.com.br e nas redes sociais do Petrópolis Convention, em @visitepetrópolis. Ainda falando em eventos, o turismo em Petrópolis está em ascensão. Com 94% dos turistas que visitaram a cidade durante a realização de eventos, manifestando o desejo de retornar ao município. No entanto, esse sucesso traz desafios, como a necessidade de ampliar as estadias, diversificar a oferta de atrações, melhorar os acessos e atrair visitantes de regiões distantes. Confira na reportagem de Ana Beatriz Tomás.
Uma pesquisa recente realizada pelo Petrópolis Convention revelou que o turismo na cidade está experimentando um momento promissor. Surpreendentemente, 94% dos visitantes que participaram de eventos na cidade expressaram desejo de retornar, demonstrando a crescente atração da cidade para os turistas. No entanto, esse sucesso traz consigo desafios significativos para a gestão do turismo no local. Nós do Petrópolis Convention começamos a realizar uma série de pesquisas nos principais eventos e datas comemorativas dentro da nossa cidade imperial. Com essas pesquisas nós tentamos identificar vários pontos positivos e pontos que nós devemos melhorar para gerar uma maior permanência desse turista na nossa cidade. A pesquisa destacou a necessidade de estender a estadia dos visitantes, não focar só em eventos específicos e aperfeiçoar a mobilidade urbana, visando melhorar para aqueles visitantes que vêm com veículos próprios, não deixando também de melhorar o marketing, visando ofertas para públicos de qualquer faixa etária. E ficamos bastante satisfeitos, pois 94% dessa pesquisa as pessoas tendem a voltar a visitar a nossa cidade. É claro que nós devemos fazer o nosso dever de casa, gerando uma melhor satisfação nesse turista veranista e no nosso turista interno, que é o próprio morador. Tá? Então vamos continuar trabalhando nessas pesquisas para reforçar ainda mais a satisfação desse nosso turista. O desafio de fixar os turistas por períodos mais longos na cidade é um dos principais focos para o futuro, com a necessidade de desenvolver estratégias que promovam atividades e atrações para as estadias prolongadas. O sucesso do turismo em Petrópolis é inegável e a cidade está se esforçando para garantir que esse sucesso perdure e beneficie tanto os visitantes quanto a comunidade local. Mas pesquisas estão planejadas para compreender melhor o perfil dos turistas e continuar aprimorando a experiência turística em Petrópolis. Na última terça-feira foi divulgado que mais uma agência bancária do Santander está encerrando as atividades em Petrópolis. Desta vez, a unidade que encerra os atendimentos é a da Rua Paulo Barbosa. O repórter Gabriel Fachola traz as informações sobre o assunto. O Banco Santander anunciou nessa semana o fechamento da agência 3242, que fica aqui na Rua Paulo Barbosa, no centro de Petrópolis. Segundo a empresa, a unidade vai migrar para atender em outro trecho do centro da cidade, na Rua Marechal Deodoro. A mudança vai acontecer no dia 20 desse mês de outubro ainda. Segundo o Santander, está sendo reavaliada a distribuição e a capacidade das agências para garantir o atendimento da população. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. E você vai ver depois do intervalo. Dom Gregório Paixão é nomeado arcebispo da Arquidiocese de Fortaleza. Golpes contra idosos acende alerta sobre os cuidados ao utilizar o celular. Fundação para a Infância e Adolescência divulga que ao menos 95 crianças desapareceram este ano no estado do Rio de Janeiro. Especialista dá dicas para escolher o melhor presente de acordo com a idade das crianças. O Correio Petropolitano na TV volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. No feriado de Nossa Senhora Aparecida, na última quinta-feira, o Parque Municipal Prefeito Paulo Hatch, localizado no distrito de Itaipava, em Petrópolis, se tornou o cenário de mais uma edição emocionante do Salão BBQ, um evento imperdível para os amantes do churrasco e cerveja artesanal. Contudo, o que era para ser um dia de celebração e sabor, teve parte da celebração marcada por um desentendimento com a Guarda Civil, que afetou o público e os produtores presentes. O Salão Barbecue, conhecido por reunir diversos produtores locais de comidas saborosas, sobretudo churrasco e cerveja artesanal, apresentou uma programação para o feriado de Nossa Senhora Aparecida, em Petrópolis, com shows proporcionando um dia inteiro de degustação e entretenimento, e que será realizado até esse domingo, no dia 15. No entanto, uma situação inesperada durante o feriado frustrou alguns visitantes que aguardavam para participar do evento. Por volta das 6 horas da tarde, a Guarda Civil de Petrópolis fechou as portas do Parque de Itaipava e impediu o público de acessar o evento, apesar da divulgação indicar que estava planejado para ocorrer durante todo o dia e parte da noite. Algumas testemunhas relataram que o tratamento por parte da Guarda Civil foi percebido como ostensivo, o que gerou desconforto entre os visitantes. Ontem, por volta de mais 6h05, a gente se dirigiu ao Salão Barbecue aqui em Itaipava. O evento está acontecendo aqui no Parque de Exposição e os portões foram fechados, a Guarda Municipal não deixou a entrada, né? E houve uma discussão entre os proprietários do evento e a Guarda Municipal. Eles puxaram arma de choque para o rapaz, algumas coisas assim, porque ele estava bem exaltado. E a gente só não entendeu o motivo, que o evento ia até 11 horas e fecharam o portão. Então proibiram tanto nós, que somos de Petrópolis, como os turistas de entrar. Então foi uma situação bem chata, bem complicada. A gente esperou mais uns 15 minutos e nada foi resolvido, e até que a gente foi embora, e junto com os outros turistas que estavam em volta ali, todo mundo querendo entrar, e não pôde, teve que ir embora também. Eu estava com a minha família, com a minha filha pequena, a gente foi para outro lugar porque não podia entrar ali. Os produtores e expositores locais que investiram tempo e recursos na organização do Salão Barbecue também foram prejudicados com o fechamento temporário do evento. Durante cerca de 40 minutos, o público foi impedido de entrar no local, resultando em uma significativa perda de oportunidades de vendas para os expositores. A organização do Salão Barbecue expressou frustração e também preocupação com os atos ocorridos durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida e disse ainda que repudia qualquer ato de ausência de diálogo e também repudia a insistência em manter os portões fechados, mesmo depois da apresentação da documentação que comprovava o aluguel da locação com os horários. E disse que esse fechamento trouxe prejuízos financeiros para quem investia no evento, além dos prejuízos morais com a reputação do Salão Barbecue. A organização ainda pediu desculpas ao público, que teve a experiência frustrada. Já a Secretaria de Meio Ambiente de Petrópolis informou que o evento estava acontecendo normalmente no Parque Municipal Prefeito Paulo Hatch e que o fechamento aconteceu por um erro administrativo. A Prefeitura informou que o espaço ficou fechado 20 minutos. No entanto, o público e a administração do evento informam que foram 40 minutos que o espaço foi impedido de ser acessado. Apesar do transtorno registrado durante o feriado, a programação está acontecendo normalmente até este domingo, à meia-noite. O Papa Francisco nomeou na manhã da última quarta-feira Dom Gregório Paixão como novo arcebispo da Arquidiocese de Fortaleza, substituindo Dom José Antônio Aparecido Tosi Marques, que completou 75 anos e teve seu pedido de renúncia aceito pelo Sumo Pontífice. Dom Gregório afirmou que recebeu a notícia com surpresa e alegria, quando foi transmitida pelo Núncio Apostólico do Brasil, Dom Jean Batista de Quatro. Com sua nomeação para Fortaleza, Dom Gregório Paixão continua exercendo seu ofício como bispo em Petrópolis, até a sua posse na Arquidiocese, marcada para o dia 15 de dezembro, às 7 horas da noite, na Catedral Metropolitana de Fortaleza.
Antes disso, vai acontecer uma missa de despedida na Diocese de Petrópolis no dia 2 de dezembro, às 9 horas da manhã, na Catedral de São Pedro de Alcântara. Ao falar sobre a Diocese de Petrópolis, o bispo recordou o dia 16 de dezembro de 2012, quando tomou posse na Catedral de Petrópolis. Meus irmãos e irmãs da Diocese de Petrópolis, o dia 16 de dezembro de 2012 foi um divisor de águas em minha vida. Assumi naquela data o pastoreio de nossa amada Diocese de Petrópolis a pedido do Papa Bento XVI. Vim com o coração aberto, cheio do desejo de fazer ainda mais conhecido Jesus Cristo, que me tirou das graciadas terras baianas para me enviar para essas abençoadas terras fluminenses. Foram 10 anos e 10 meses de profunda alegria. Foram exatos até o dia de hoje 3.726 dias, e vocês não podem imaginar o quanto eu sou feliz por estar aqui. Agradeço pelo carinho de todos os irmãos e irmãs das paróquias e comunidades das cidades de Petrópolis, Teresópolis, São José do Vale do Rio Preto, Areal, Magé, Guapimirim e mais 2 porções dos municípios de Paraíba do Sul e 3 Rios. Em sua mensagem à Diocese, Dom Gregório Paixão agradeceu o apoio e o carinho que recebeu de todos, frisando que em todas as comunidades, grandes ou pequenas por onde passou, sempre foi recebido com carinho e sempre buscou testemunhar Jesus Cristo. Meu coração está cheio de nomes e rostos que são os de vocês. Levarei na retina dos meus olhos a imagem de Nossa Senhora do Amor Divino, de quem tenho recebido tanta ternura e tantas graças. Dom Gregório Paixão, por diversas vezes e principalmente em 2022, foi fundamental na luta pelo atendimento às vítimas das tragédias naturais nas cidades que compõem a diocese. Suas palavras, ao mesmo tempo de conforto, também foram um sinal de esperança para as milhares de vítimas. 2 frases marcaram profundamente a todos, ao mesmo tempo que serviram como motivação. A primeira, ninguém será esquecido. E a segunda, não podemos viver a síndrome do céu azul, referindo-se ao período pós-tragédia. Peço que acolham o novo bispo que será escolhido pelo Santo Padre, o Papa Francisco, com o mesmo carinho com que vocês me acolheram. Rezem por mim, eu suplico, e contem com as minhas orações. E não esqueçam, eu amo vocês. Até breve, e que abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agora uma notícia que traz alívio e esperança para muitas famílias no estado do Rio de Janeiro. O programa SOS Crianças Desaparecidas alcançou resultados positivos em 2023, com a recuperação de todas as 95 crianças desaparecidas durante o ano. Na região serrana do estado, apenas um caso foi registrado. Na área de cobertura da Fundação para a Infância e Adolescência do Estado do Rio de Janeiro, o programa SOS Crianças Desaparecidas obteve resultados positivos em 2023, ao reunir todas as 95 crianças que haviam desaparecido ao longo do ano. Do total de crianças desaparecidas, 32 eram do sexo masculino e 63 do sexo feminino. As famílias passam por um atendimento psicossocial e a gente fica divulgando, informando, trazendo informações das redes sociais e também dos grandes parceiros, né? Jornais, meios de comunicação, dar visibilidade ao invisível. O desaparecimento, ele traz aí uma sequela muito grande, não só para a sociedade, para os familiares, mas ele fica em situação de desaparecido, né? É preciso o Estado, a sociedade, a questão é coletiva, os meios de comunicação têm que fazer parte, né? As empresas de comunicação tem que abraçar essas ações de localização. Dados do programa apontam que entre as crianças desaparecidas, 73 casos foram fuga do lar. Uma estava perdida, uma foi sequestrada e outras 20 por outros motivos. Foi informado ainda que 84 dessas crianças apenas estudam, 2 apenas trabalham, uma estuda e trabalha e 8 não estudam e nem trabalham. A gente está tentando mostrar a toda a sociedade que o desaparecimento aqui no nosso estado do Rio de Janeiro e até no Brasil, os conflitos familiares vêm trazendo um número muito significativo. Aqui no Rio de Janeiro, 76% dos casos são conflitos que resultam em fuga
fuga é essa que a criança fica em situação de risco e aí fica à mercê de grandes violações do direito, a exploração sexual, o tráfico, né? E todas essas mazelas da sociedade trazendo aí uma dor traumática para todos. Desde o início do programa, que começou em 1996, 3.722 crianças já foram encontradas no estado do Rio de Janeiro. Isso corresponde a 86% dos registros localizados através do SOS Crianças Desaparecidas. Uma observação significativa desse ano é o baixo número de desaparecimentos registrados na região serrana do estado, com apenas um caso reportado em Petrópolis. Nas cidades de Três Rios, Paraíba do Sul e Pati do Alferes, nenhum caso foi registrado. Com o avanço da tecnologia, é preciso estar atento nos links clicados nas redes sociais e na internet em geral. Isso porque o Instituto de Segurança Pública apontou que o número de estelionatos aumentou no estado, principalmente contra os idosos. Nas nossas cidades de cobertura, Petrópolis liderou o ranking. Nos primeiros 6 meses deste ano, o estado do Rio de Janeiro enfrentou uma preocupante ampliação de casos de estelionatos, fazendo 15.334 vítimas acima de 60 anos. Os dados mostram que mais da metade das vítimas eram do sexo feminino. Já em Petrópolis, o Instituto de Segurança Pública aponta que houve uma redução significativa de 14% em relação ao mesmo período do ano anterior de casos de estelionato. De acordo com as estatísticas, janeiro a agosto de 2023 registrou 1.367 casos de golpe, em comparação com 1.596 casos no mesmo período de 2022. Mas os números também apontam que Petrópolis contabilizou o maior número de golpes contra idosos em 2022, com 539 ocorrências, o que representa o nível mais alto desde 2014. As vítimas do sexo feminino representaram 57,9%, enquanto as vítimas do sexo masculino constituíram os 42,1% restantes. Todas essas vítimas tinham 60 anos ou mais. A advogada explica o que prevê como penalidade a quem comete esse tipo de crime. A lei prevê pena de reclusão de 1 a 4 anos ou multa, né? E quando é cometido contra o idoso, o parágrafo 4º do artigo 171 do Código Penal, ele prevê uma causa de aumento de pena que vai de 1/3 ao dobro se esse crime for cometido contra idosos ou pessoas vulneráveis. Nas outras 5 cidades da nossa área de cobertura, logo atrás de Petrópolis, Nova Friburgo liderou os casos com 334 denúncias levadas às delegacias. 60,8% das vítimas foram mulheres e 39,2% homens. Logo em seguida aparece Teresópolis, responsável por 297 em 2022. Do número, 60,6% das vítimas foram do sexo feminino e 39,4% do sexo masculino. Em terceiro lugar, Três Rios contabilizou 115 casos de estelionato. Do perfil das vítimas, 53,9% foram mulheres e 46,1% foram homens. Em Paraíba do Sul, o número de golpes foi o menor, registrando apenas 40 casos. Destes, 47,5% eram mulheres e 52,5% eram homens. Pati do Alferes contabilizou o menor índice, sendo responsável por 20 ocorrências em 2022. Destes, 60% foram mulheres e 40% homens. Ninguém quer cair em fraudes, mas é uma possibilidade que os usuários precisam considerar constantemente. Por mais cuidadosos que os usuários da internet sejam, nem todo mundo consegue escapar. Para quem já caiu no golpe, a especialista explica que é importante agir rapidamente. A melhor forma de proceder é você realizar um registro de ocorrência na delegacia. Esse registro de ocorrência ele pode ser feito virtual, é só você entrar, né, no site da Polícia Civil do seu estado e realizar o boletim de ocorrência. Na última quinta-feira foi comemorado o Dia das Crianças, o que nos faz lembrar de algumas questões. Por exemplo, o quanto é comum que surjam dúvidas na hora de escolher o brinquedo para uma criança. Se é adequado para a idade dela, se ela vai achar interessante ou até mesmo se é perigoso. Por isso, preparamos uma reportagem com dicas para acertar na escolha do presente. Dia 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora Aparecida, mas também é celebrado o Dia das Crianças. A data movimenta as vendas do comércio, principalmente na área de brinquedos infantis.
Mas é importante ficar atento aos inúmeros riscos que esses objetos, aparentemente inofensivos, podem causar a uma criança ou adolescente caso 2 fatores importantes não forem levados em consideração na hora da compra do produto. Primeiro, é a faixa etária da criança e segundo, a segurança. Se você tem dúvida de qual brinquedo comprar, observe sempre a embalagem. Vem com a certificação do Inmetro dizendo, por exemplo, proibido para menores de 0 a 3 anos. Indicado para mais de 24 meses. A responsabilidade sobre a segurança dos brinquedos recai sobre os fabricantes, mas também é dos pais, mães e responsáveis pela criança. Estar ciente e atento na hora de escolher o brinquedo ideal é de extrema importância, pois eles podem ser armadilhas para diversos riscos. Além de escolher brinquedos que levem em consideração a capacidade, a idade, a habilidade e o interesse da criança, os pais também devem seguir as recomendações de segurança do fabricante, verificando se o brinquedo possui certificação de qualidade e se as instruções de uso estão claras. Entre os tipos de lesões mais comuns causadas por brinquedos, de acordo com a SBP, estão perfurações, cortes, lacerações, contusões, asfixia, sufocação, aspiração ou ingestão do brinquedo, além de afogamentos, intoxicações, queimaduras e choques elétricos. Crianças pequenas estão na fase oral, então elas pegam tudo e colocam na boca, e nisso elas podem engolir, engasgar. E crianças maiores, de 4 anos em diante, você pode colocar brinquedos de quebra-cabeça, jogos da memória. Crianças a partir de 6 anos, em processo de alfabetização, compre jogos de língua portuguesa, jogos de matemática, jogos de ciências, para favorecer o processo de aprendizagem escolar. As crianças devem brincar em um ambiente seguro e os responsáveis devem supervisionar o local. A higienização, manutenção e armazenamento dos brinquedos também são importantes para evitar a contaminação, mantê-los em dia e evitar tropeções e quedas. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou o Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram Correio Petropolitano e o nosso YouTube TV Correio da Manhã. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o WhatsApp DDD 24 99839 8384. Segunda, a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Patidal Ferres, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. Um bom fim de semana. TVC, a TV do Correio da Manhã.